Vamos retornar agora do nosso breve intervalo com a materialização das pesquisas que vira nossa colinha, que gentilmente os nossos amigos espirituais deram um jeitinho de chegar até nós. Quando nós imaginamos, pobre de nós, achamos que estamos tendo uma ideia, vou pesquisar isso, aquilo, para colocar, eles já fizeram, já dão esse toquezinho para encontrarmos o material que eles gostariam que fosse encontrado. Graças ao bom Deus, eles têm essa permissão de nos ajudar para que possamos enriquecer o nosso estudo. Meus amigos, após este vídeo, virá o áudio de comentário, orações e vibrações com o encerramento da nossa Magneide. E após isso, o espaço estará aberto de forma democrática. Para quem quiser comentar, quiser criticar, fiquem todos muito à vontade. Principalmente se quiserem contar algum caso. Porque estamos falando de animais, logo lembramos dos nossos pets, do dia a dia, da presença deles ao nosso redor, principalmente nesse período onde muitos trabalharam somente home, teve ainda uma integração muito maior com os seus pets, né? E pudemos constatar, eles são muito mais inteligentes do que podemos imaginar, né? Bom, vamos lá, meus amigos. A pergunta 594 é a seguinte: os animais têm uma linguagem? A 594A. Animais que não têm voz. Ao que parece, esses não têm linguagem? A materialização ficou da seguinte forma: realmente os animais ainda não possuem a fala, construção de palavras, frases, restrito por enquanto ao ser humano. Quando estamos falando de palavra, não vamos envolver aqui inteligências artificiais, porque elas são um invento do ser humano, que tem aparelhos aí que já se comunicam e devem dar até bronca, né, no ser humano, mas é uma interação da inteligência, o desenvolvimento e o progresso permitido para que ele pudesse conversar. Mas não é esse caso ainda que estamos abordando. Mas as frases faladas não são os únicos meios de comunicação. Muito bem abordado no texto, quando fala dos mudos, e podemos aqui incluir também os surdos, por que não? E quando necessário, em muitas oportunidades ou situações, nós não nos comunicamos por gestos, através do olhar. Você olha para uma pessoa, ela já identifica e sabe exatamente o que você está querendo dizer. E através dos gestos ou olhar, não conseguimos passar o que pensamos. Por exemplo, quem joga truco, ou joguinho de sinal, de pisca aqui, mexe ali e tal, põe para cá. São gestos, o outro não está sabendo, é uma comunicação, não é uma forma de se comunicar? Miramês, para essa questão, comentou o seguinte, muito interessante: os animais têm sua linguagem, característica a sua evolução e ao reino a que pertence. Não é uma linguagem igual às dos homens, mas, para se entenderem, não tem necessariamente que falar como os seres humanos. Quase todas as criaturas da Terra já reconhecem que os bichos se comunicam entre si, desde o menor inseto ao maior dos animais. É uma espécie de música, sons diferenciados que emitem e que os outros percebem e entendem. Eles não precisam aprender com os seus pais, com os seus ancestrais da mesma espécie. Eles já nascem sabendo, bem como todos sabem nadar. Tudo isso classificamos como instinto, não é? Você vê uma baleia, ela vai procriar e vai dar à luz nos mesmos locais que os seus pais o fizeram. Então já vem incrustado nela, já vem dentro do DNA dela. É uma memória já fixada, né? Como se fosse uma linha de produção, uma criação de Deus. Você já sai com este manualzinho aqui dentro da sua cabecinha, gerando o seu instinto. Como as andorinhas que fazem um ninho, como há centenas de anos as mesmas andorinhas o faziam. Já vem como uma aranha que tece a sua teia. É muito interessante essa parte, né? Paremos para pensar. Eu gosto de usar um exemplo aqui quando nós estamos falando
sobre instinto, como se comunicam os lobos. Porque os nossos pets, os nossos cachorros, os nossos cães, assim, vieram dos lobos, domesticados. Foram domesticados e viraram os nossos melhores companheiros, né? Como costumeiramente classificam. Mas todos os pets são grandes companheiros. Eles conversam entre si. Não podemos esquecer, quando pensamos em comunicação, lembramos da fala e da escrita, sendo que esse é o jeito humano de trocar informações. Os lobos não falam nem escrevem, mas se comunicam de diversas maneiras, tão eficazes quanto a fala. Eles usam muito a linguagem corporal. É uma enorme variedade de uivos e sons. Por exemplo, demonstram raiva ao deixar as orelhas apontadas para cima e mostram os dentes. Se estiverem com medo, as orelhas se voltam para trás e a cauda fica entre as pernas. Um lobo demonstra respeito ao manter a cabeça abaixo da cabeça do outro lobo. E quando deita de barriga para cima, é sinal de submissão. O olfato dos lobos é 100 vezes mais potente que a do ser humano, e eles também usam esse sentido para se comunicar. Ao demarcar seu território com urina, por exemplo, o lobo está dizendo para outra alcateia que o território em questão tem dono. Também exalam feromônios, para dizer quando é a época de acasalar. O uivo, vai, vocês entenderam, é muitas vezes usados para reunir a família de lobos. Aqui na pesquisa foi muito interessante. Vocês lembram quando éramos pequenos, nossa mãe não chegava, pelo menos a minha chegava no portão, chamava, vem para dentro que teu pai tá para chegar e tal. Era a comunicação dela. Os lobos, fêmea, elas têm um uivo que os filhotes sabem que é para eles virem para ela, ou ela chamando para a toca. Achei bem bacana. Achei muito curioso isso aqui também. Os índios que convivem com os lobos nas reservas e os cientistas que os estudam, o seu comportamento, deitam-se de barriga para cima ao deparar-se com eles, ficando numa posição de submissão e demonstrando respeito a eles. E tenho a certeza, não são atacados. Os lobos vão, passam, seguem o jogo. Eu quis trazer aqui também um exemplo dos lobos, porque circulou algum tempo atrás em muitas mensagens na internet uma alcateia de lobo, alguns à frente, que diziam que eram os mais velhos, alguns outros logo em seguida que eram os mais fortes para proteger aqueles, o resto da alcateia, né? Os mais velhos e doentes iam à frente para ditar o compasso que eles iam andar, a velocidade. E por último, havia um lobo que era o lobo alfa que tomava conta e ele ficava por último, para que nenhum ficasse para trás. Eu achei aquilo muito bacana e tal, e como comecei a estudar isso aqui, fui pesquisar e tive a surpresa que aquilo é fake. Aquela foto foi tirada, aquela foto é verdadeira. A situação dela, porque o cientista, o biólogo que estava estudando, tirou aquela foto. Porque é muito raro você ter uma alcateia caçando de muitos juntos. A alcateia sempre vai ser formada o alfa, macho alfa, fêmea alfa, né? Reunidos com os seus filhotes. Alguns outros, às vezes filhotes cria e ficam ali e tal, coisa do tipo, mas não tão grande assim. Eles não têm o comportamento daquela quantidade bem grande de caçar. Então ele fez aquela foto por isso, eles estavam caçando. E após a caça, eles fizeram aquela fila indiana, vamos assim dizer. Infelizmente, aquilo não é verdade. E eu ia trazer a foto, tudo, para demonstrar, tá vendo como é uma sociedade? E fui surpreendido que não é verdadeiro. A foto mas não
a forma que ela foi divulgada. Infelizmente. Bom, segue o jogo, vamos lá. Achei um parágrafo final de uma publicação que trazia o seguinte comentário. Tudo indica que os lobos saem da fábrica da natureza com instinto ou sabedoria programada antes do nascimento, para agir exatamente nesses modos comportamentais de ajuda mútua e preservação entre os membros da espécie. Não é? Muito bacana. Que eles caçam, eles têm a formação da família, macho alfa, fêmea alfa. Não trocam, não há separação. Casal até o final da vida, da jornada. E achei bem bacana a forma dos uivos, né? E tem aquele da mãe chamando eles como a nossa mãe nos chamava, né? E aqui, por que me chama a atenção? Saem da fábrica da natureza com instinto ou sabedoria, programados antes do nascimento. Tremendamente verdade, né? É uma bela criação de Deus. E conforme na observação aqui fala dos peixes, né? Temos os peixes que transmitem mensagem, se comunicam usando como veículo as águas. E cada espécie tem o seu meio de comunicação, desde as minúsculas espécies até as baleias. Eles se entendem e se juntam por lei de harmonia. Na verdade, os animais não mudam seus meios de comunicação, lembrando que é uma programação de Deus. Segundo os espíritos das altas esferas, as palavras são a linguagem do mundo ainda imperfeito, como o crescimento da humanidade, fertilizada por Jesus Cristo, desenvolver-se a linguagem dos espíritos fora da carne, que se chama telepatia, recurso das almas elevadas, transmitindo imagens de fácil captação e melhor entendimento. Eis o futuro, cada vez mais fornecendo meios para a lógica e mais fáceis dos seus se comunicarem. Aqui é uma clara referência às várias línguas que se fala no planeta Terra. Ele completa afirmando que tudo seria mais fácil se a língua fosse única, como o Esperanto, uma língua universal. Ela foi criada em 1887 por um médico judeu, Ludwig, entre o que poderíamos chamar de línguas universais, curiosamente, é a mais usada. E eu imaginava que ninguém usava. Não, ela é usada em alguns países, principalmente em países do Oriente. É usada como uma forma de comunicação. Foi uma surpresa para mim. Bom, vamos para a última desta noite, que é a 595. Ela fala o seguinte: os animais têm o livre-arbítrio dos seus atos? Pergunta muito interessante essa, né? Porque toda a criação é dotada de liberdade. Mas podemos definir que eles a possuem, mas em escala completamente diferente da nossa. Além do livre-arbítrio que nos é dado, o Criador nos deu um plus, algo a mais, a inteligência. Então podemos concluir que os animais o têm, a liberdade. Ela não é tão diferente que foge à nossa percepção, à nossa compreensão. Eles têm a sua liberdade, sua forma de agir. O mentor nos dá a sua explicação. Cumpre a nós, outros, dizer que a liberdade dos animais é restrita às suas necessidades, ao passo que nos homens ela é mais avançada, por ter sido a razão entregue a eles pelas mãos de Deus. Através dos tempos, se o animal não pensa como os homens, não tem função neles o raciocínio. Portanto, não sabem escolher além das suas necessidades físicas. Somente através dos estudos e pesquisas, questionamentos, podemos entender melhor como se classifica os reinos que nos são inferiores. Um pouquinho ainda, vai. Bem como os superiores, esses muito mais avançados. Esses conhecimentos nos possibilitará compreender a vida na sua mais alta dimensão. Uma certeza temos:
Deus é o planejador de tudo e da vida maior, na qual absorvemos mais vida, não é? Porém, Miramês nos adverte: os animais não são simples máquinas automáticas. Eles têm um princípio espiritual que cresce em maturidade através dos séculos e milênios, como já falamos em mensagens anteriores. Os animais, mesmo os mais rudimentares, estão em busca da luz, e neles se encontram guardados os talentos divinos a serem desabrochados, e mais tarde irão gozar nas delícias que os anjos estão gozando, fruto do tempo e dos esforços individuais de cada ser. Muito bacana, né? Muito interessante. E ele continua: assim como observadores estudam o organismo humano e ainda não o compreendem suficientemente, muitos outros estudam os organismos dos animais e registram nas suas anotações que existe uma força inteligente que comanda esses organismos, como nos seres humanos, né? Porque nós temos o cérebro que vai comandando, não é verdade? Já vem com essa programação. Quando temos fome, quando estamos com frio, são sinais que a nossa mente vai mandando. Quando estamos cansados, não é? São percepções, e neles são dotados a mesma coisa. Temos a certeza que Deus está em tudo. Ele concedeu a toda a criação uma mente instintiva, programada em todas as criaturas de acordo com a evolução. Ela age com maior ou menor sabedoria, com maior ou menor exatidão. Se os animais gozam de liberdade... Voltando, rebobina. Se os animais gozassem de liberdade, o que seria do mundo? A falta de razão neles é um freio, por terem um mundo mental que reage à educação. Podemos definir o trecho abaixo como uma grande sabedoria. Somente as almas já preparadas na forja do tempo e do espaço possuem o livre-arbítrio. Mesmo assim, podes notar o que os homens, ou a maioria deles, fazem da liberdade que possuem, do seu livre-arbítrio. Meus amigos, eu estou aqui coçando porque tem uma micro mosquinha daquelas bem pequenininha, ela está voando e bate aqui no meu... Eu não consigo tirá-la. É a criação de Deus, tentando dar uma atrapalhadinha, né? Ou querendo participar dos estudos. Mas eu não consigo desviar. E toda hora que eu estou lendo aqui, ela bate aqui nos olhos. Mas, enfim, estamos no final. Me perdoem aí, mas toda hora dá uma batidinha aqui. Eu tento, aqui com a outra mão aqui embaixo, desviar e a bichinha não some. Mas vamos lá, segue o jogo. E devido a esse livre-arbítrio, o uso que estava se dando a ele, que Jesus, como uma bênção de Deus, reencarnou aqui na Terra. O Mestre desceu à carne para ensinar aos homens, encarnados e desencarnados, a respeitarem as leis de Deus e realmente dar um novo sentido à palavra amor. Uma passagem dele: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Quando ele retornou à vida espiritual, teve o cuidado de nos deixar grandes almas para nos instruir. Ensinou a elas o amor, para que elas nos ensinassem a amar igualmente. E ainda disse, tomado de amor: se eu não for, não podereis enviar outro Consolador, que ficará convosco eternamente. Eis o Consolador, o Espírito da Verdade. Muito bonito. Eu peguei isso aqui de uma pesquisa que estava falando sobre os animais e tal, e esse finalzinho. Lógico, o texto de Jesus, mas o autor que colocou isso nos seus comentários não localizei para fazer menção a ele. Mas foi muito bacana localizar essa parte e poder trazer. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento.
ele veio nos trazer o amor entre o ser humano, amor entre os animais, amar de forma incondicional a criação de Deus Pai Todo-Poderoso. Meus amigos, por hoje é só. Este daqui ficou um pouquinho menor, mas o outro ficou um pouquinho maior. Então, na média, ficou tudo igual. Meus amigos, agora eu devo voltar com vocês, acredito, dia 30. Dia 30, isso mesmo. Retorno com vocês, retorno aos estudos. Enquanto isso, temos os nossos companheiros Gino e Nando, com belas obras também, nos esclarecendo e agregando para nós mais conhecimento. Mais uma vez, eu agradeço essa oportunidade bendita que Jesus, nosso Mestre, nos deu de estarmos aqui reunidos. Foi um prazer inenarrável poder recebê-los em meu lar. Fico eternamente agradecido por terem me recebido em seus lares. Ainda não podemos nos encontrar, mas em breve, quiçá, estaremos todos juntos novamente. Deixo um caloroso abraço a cada um de vocês. Espero reencontrá-los dia 30, estaremos aqui novamente. E por enquanto, um grande beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Até dia 30. Obrigado pela paciência. Desculpe os erros. E desculpe a mosquinha que ficou aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima.